Quando o Aurélio chegou aqui, eu já estava aqui há muito tempo. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu estou aqui representando a Amigo, Associação Missionária Goiana, na pessoa do presidente, pastor Cristiano, também a Convenção Batista Nacional do Estado de Goiás, representando o pastor Éder, presidente da convenção, e a Igreja Batista Life. Eles pediram para que eu estivesse aqui, desse uma palavra de gratidão por parte da convenção, por parte da Amigo, a igreja, por tudo que a igreja tem sido, por tudo que a igreja representa para a convenção. E hoje de manhã eu estava no meu escritório e eu peguei um jornal, eu tenho nas minhas mãos aqui um jornal que eu mesmo publiquei em 1998. E nesse jornal tem uma foto de um almoço na casa do pastor Eduardo, mas da irmã Nac, onde estava pastor Oswaldo, pastor Marcelino, alguns homens que deram início à Convenção Batista Nacional em Goiás. Desde então, surgiram muitas igrejas, muitas congregações. O nosso seminário já tem está em 4 lugares diferentes no estado de Goiás. Essa igreja formou dezenas de pastores, abriu muitas igrejas. Eu mesmo sou fruto desta igreja. Eu estou dizendo isso porque talvez os novos não saibam, mas quantas vezes essa igreja cedeu o templo, o acampamento, líderes dessa igreja estiveram servindo a convenção, estiveram servindo o seminário. Houve vários momentos que, se não fosse a pessoa do pastor Eduardo, talvez o seminário nosso estivesse parado. Os pastores que se formaram desde então talvez não estivessem dirigindo igrejas, talvez algumas igrejas não tivessem sido levantadas por causa da instrumentalidade desta igreja e da vida de cada um de vocês. Em nome da Convenção Batista Nacional do Estado de Goiás, eu queria agradecer a cada um dos irmãos, a liderança dessa igreja. Queria honrar a pessoa do pastor Eduardo e da irmã Nac uma vez mais, e agradecer aos irmãos por tudo. Em nome da Igreja Batista Life também, quero dizer que vocês são muito importantes para nós e têm nos ajudado muito. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.
pastor Edmilson. Por favor, pastor. Faça oração pelo pastor Eduardo, amém? Pastor, quando vem aqui, trabalha. Amém. Vamos orar pelo nosso pastor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças pela instrumentalidade do teu filho, porque um dia, meu Deus, o Senhor usou ele para trazer uma palavra, um conselho, oh Deus, algo da parte do Senhor que de alguma maneira afetou a vida, a família de todos nós que estamos aqui. Nós te damos graças nesta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque, oh Deus, ele tem sido ao longo da história, oh Deus, um pai para nós, tem sido um professor, tem sido um mestre, oh Deus, e nós queremos nesta noite agradecer ao Senhor, pedir que o Senhor esteja renovando as suas forças, que o Senhor esteja abençoando o seu coração, que o Senhor esteja renovando, meu Deus, os propósitos, os sonhos do Senhor, meu Deus, a respeito dele, Senhor, que muito mais o Senhor esteja usando ele com unção, com graça, Senhor Deus, que ele possa ver os frutos, meu Deus, do trabalho dele, meu Deus, se multiplicando a cada dia, Pai. Muito obrigado, abençoa o teu filho e, acima de tudo, abençoa o nosso coração para receber tudo que é da parte do Senhor e é dele, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem ser. Nós estamos cumprimentando a igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? E se você está muito acotovelado aí atrás, que o pessoal está se acotovelando e espremendo, há vários bancos vazios aqui na frente, né? Vamos ler em Gênesis capítulo 40, o verso 20. No terceiro dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. E Marcos, capítulo 6, verso 21. Alguém pode tomar conta dessa criança que está correndo ao redor do templo? Marcos, capítulo 6, verso 21. E chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, era um banquete ao seu dignatário, aos oficiais militares e aos príncipes da Galiléia. Que Deus seja servido a mais abençoar a porção da sua palavra lida, né? Amém, igreja? Amém. Isso. Irmãos, são as únicas vezes que a Bíblia cita aniversário, em Gênesis capítulo 40 e Marcos capítulo 6. Fora disso, eu peço que alguém introduza as pessoas, um diácono, que eles estão se acotovelando lá atrás, empurrando para sentar, quando tem vários bancos vazios aqui na frente. Bem, como eu estou dizendo, faz duas únicas vezes que a Bíblia cita aniversário, né? É o dia em que o aniversário é o dia em que cada vez que passa posso ver como Deus tem um plano para cada criatura. A gente pensa, nós às vezes até engrandecemos os grandes inventores, os grandes criadores. Criador não, que ninguém criou nada, mas os grandes inventores e os grandes valores do passado, né? Por exemplo, Pero Vaz Caminha, eu sei que todo mundo sabe quem foi Pero Vaz Caminha. Senão não teríamos informação sobre o Vaz de Cabral. Não é isso? E Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Edison, Hansen, Sabin, Santos Dumont e tantos outros homens que se projetaram e eles apareceram na história. Acontece que a Bíblia diz que os dons e as vocações são dons de Deus. Deus deu dons naturais aos homens, tanto crente como não crente, e dons sobrenaturais aos crentes, não é isso? Então,
Os dons foram dados para que a igreja funcione com precisão matemática. E às vezes a igreja tem falhado por ausência dos dons. Houve, parece que, um grande interesse pelos dons, do princípio de avivamento, depois partiu, né? Então, o aniversário é o dia de pensar do que ele disse. No aniversário da gente deve pensar, todo mundo devia pensar o que ele disse lá em Jeremias. O que ele disse lá em Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Você sabia quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus lhe conheceu? Eu peço que qualquer pessoa que esteja lendo Bíblia ou qualquer outro livro não leia que é uma pessoa pregando aqui à frente. Então, irmãos, antes que eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Cada um de você é autorizado por Deus de pregar o Evangelho. Há muitas pessoas que precisam ser ajudadas, né? Ser ajudadas, né? Vocês falando para mim, não, mas o meu filho é muito agressivo, o que eu faço? Eu digo, quanto mais agressiva é a pessoa, tanto mais frustrada ela é. Quanto mais frustrada é a pessoa, mais agressiva ela é. Tenta descobrir a razão da frustração dele. De tudo que ele faz de errado, tem uma razão de ser. E parece que deu certo, né? Então, irmão, a Deus deu os dons, e Paulo em Romanos diz que porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá, ele não toma, né? Aquilo que Deus dá, ele não toma. Então, também nós temos que ver que Jesus recebeu presente. Quando ele não fez aniversário, mas quando chegaram os 3 magos, que o pessoal chama de reis magos, mas eles não eram reis, não eram apenas magos. Eram apenas magos, eles não eram reis. E então eles deram presente ouro, que simbolizava a realeza, incenso, que simbolizava a parte mística da vida, né? A parte mística, e a palavra é lebonarra em hebraico, e mirra, que representa o sofrimento, que simboliza o sofrimento, que simboliza a dor moral, a dor, o desgosto, a angústia, etc. E assim por diante. Hoje, a IBC faz 40 anos. Ela tem várias filhas, tem 13 ou 14 filhas. Tem filhas com 900 membros, como é o caso da igreja do pastor Zaqueu. Eu não sei quando está agora, mas a igreja do pastor Benedito tinha 2.000 membros. Tem igrejas muito grandes que são filhas dessa igreja. E tem igrejas mais modestas também, para a glória do Senhor. E ela nasceu com 16 membros, ela foi organizada com 16 membros. Eu podia até citar Moraniza, que já faleceu, pastor Eduardo, que está para falecer, NAC, Ana Rosa, que já faleceu também, pastor Otton, que está no Mato Grosso, o nosso, que já passou para o senhor, Alcides Alves Castilho, também foi fundador, Cárita, Eduardo, filho da Moraniza, Álvaro, Mirtes, Valquíria, Valdinéia, Sinésio e Wagner. Esses foram os 16 membros fundadores da Igreja Batista, né? Seu primeiro templo, quando nós fomos criar o templo, do que agora? Eu queria criar a Igreja Batista Central. Uma vez apareceu um terreno que tinha mais ou menos 3.000 metros quadrados. Muito baratinho, mas bem longe. E a igreja quis comprar e eu fui contra e nós acabamos não comprando, porque senão tinha ido lá para os Cofundó e saía do centro. Eu queria que a igreja fosse Igreja Batista Central. E nós deixamos de ganhar aquele terrenão lá e deixamos para lá. Então, desocupou uma casinha lá na 4A. Eu fui falar com o dono, era um policial civil, ele me alugou. A casinha tinha 3,20 metros de frente e 9 metros de comprimento. Então eu aluguei, pintei lá, tudo mais. E
Pintei uma cruzinha de preto, do lado assim pintei com luz fluorescente, à noite os carros batiam e aparecia a cruzinha. A cruzinha. Uma vez uma senhora chegou e perguntou, moço, o que é isso aqui? Eu digo, é uma igreja. Ué, mas desse tamanhozinho? A porta tinha 60 centímetros de largura, a porta de entrada. E duas portas de 70 centímetros, uma assim e outra assim. E era bem pequenininha mesmo. E um púlpito que eu não trouxe hoje, que eu não deu para eu pegar. Eu não tinha púlpito, eu peguei um pedaço de tábuas. Estava comum mesmo, serrei. Peguei um pedaço de caibro, serrei também. Outro pedaço de tábua também, chanfrei e prendi. E foi o primeiro púlpito da igreja. Da idade da pedra o púlpito, mas funcionou. Funcionou mesmo, né? Então, 30 cadeiras, né? E um púlpito. Começou assim, e um púlpito. Então, amados, nós... já falei da fluorescente, né? E da porta de 70 centímetros. Né? Até que nós compramos um lote no Parque Amazônia. E eu tinha muitos amigos em Goiânia, alguns até já estão em São Paulo, etc. E todo amigo que eu encontrava, eu pedia ajuda de material para construção. Eu perguntei do pastor Rosolfo, você gastou quantas toneladas de ferro para fazer a sua igreja? Ele disse, 13. E todo amigo que eu encontrava, inclusive a mãe do Baltazar, me deu 80 barras de ferros e eu colocava ali do lado, né? Ainda não tinha esse tempo construído, era um casarão feio, era um depósito de bebida. E houve aquele negócio do plano cruzado, e houve uma confusão também, desabastecimento. E eu fui comprar material para construção, não tinha. Eu fui no depósito de Tadeu. Ele disse, não tem. Tem, mas não estão vendendo assim não. Eu quero saber quem tem ferro para me ajudar. Eu encontrei com o Rosou, perguntei, Rosou, quantas toneladas de ferro você disse que comprou? Ele disse, 3. Eu disse, quantas? Ele disse, 3. Eu tinha ouvido 13. E eu comprei 13 toneladas. Daí eu fiz a proposta para o dono do depósito São José Tadeu. Eu tenho 10 toneladas de ferro para trocar pelo material. E ele trocou, e nós construímos. Nós construímos, para a glória do Senhor. Então, irmãos, e agora para formar o concílio, para organizar a igreja? Mas eu sou pastor, vou criar uma igreja, tem igreja aí feita de qualquer jeito, assim, sem nenhuma organização. E a igreja não tinha ainda característica de renovação ou não. E eu convidei o pastor Gilberto da Quarta Igreja, ele veio. Pastor Livre da Igreja Batista Setor Sul, ele veio. João Batista da Igreja Cristã Evangélica Setor Coimbra, ele veio. Vanderlei da Primeira Igreja, ele veio. Igreja Batista, esqueço o nome agora, do pastor Zé Urbano, era um policial, ele veio. Pastor Salviano, pastor da Assembleia de Deus, ele veio. O pastor da Igreja de Cristo também. E o pastor da Igreja Batista Independente. E o doutor Antônio Avelar fez uma planta de uma casa para o lote que nós tínhamos comprado e nós construímos uma casa. Aí vendemos a casa e compramos este lote aqui. E foi feito assim a duras penas mesmo. Então eu agradeço a Deus a compra desse lote ao irmão Castilho, que foi muito hábil para conseguir isso. Então compramos um lote do Parque Amazônia, o doutor Antônio Avelar fez a planta, construímos uma casa, vendemos e compramos isso aqui. E hoje faz 40 anos. Quem fez direito sabe que eles estudam uma matéria chamada hermenêutica, né? E hermenêutica, tem hermenêutica e hermenêutica sagrada. Significa prova, teste, provação, tentação. Então Deus manteve o seu povo no deserto. Quando Israel saiu, Deus manteve o seu povo no deserto por 40 anos. 40 anos comendo um bolinho que ele deixava cair, chamado maná. E até o povo blasfemou,
mas aquele maná simbolizava Jesus e não podia guardar para outro dia. Então, ele sustentou o povo 40 anos, né? E o povo se rebelou, não quis entrar na terra prometida e disse, só vai entrar quem tem 20 anos para baixo. Então tiveram que esperar 40 anos até que morresse todo aquele pessoal para poder entrar na terra primitiva. E foi o prazo que Jonas deu para Nínive. As pessoas assim, por que Nínive era tão pecadora? Nínive era a capital da Síria naquele tempo. Era um poderio militar para a época, né? E Israel colhia todas as suas plantações e eles sabiam, iam lá, pilhavam tudo. De maneira que Israel colhia, escondia entre as montanhas, e por isso que Israel tinha raiva, e por isso que Jonas não quis ir pregar em Nínive, tal ódio que ele tinha pelo povo de Nínive, pelo povo de Nínive fazia com o seu povo. Então, quando uma pessoa transgredia em Israel, hoje é fácil. O pessoal, a polícia bate muito. No meio do povo de Deus não tinha polícia, não. Mas o cara errava, eles amarravam o cara com a perna aberta e os braços abertos, amarrava bem amarrado e davam 13 chicotadas no peito e 26 na costa. Que formava 31, era chamada uma quarentena. Formava 39 chicotadas. Dava os 39 para se o açoitador, vamos dizer assim, errasse, não devia dar mais de 40. Então davam só 39, né? Davam só 39 chicotadas. Então, e foi o prazo que Nínive teve para se arrepender 40 dias, senão seria destruída, né? Jesus foi tentado 40 noites. O dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. E Moisés, na vida dele, 120 anos dele, ele passou 40 anos em palácio, 40 anos sendo treinado e 40 anos sendo usado. E Davi reinou sobre Israel 40 anos. Então, nós criamos a igreja que hoje faz 40 anos. E a gente tem muitas recordações. Eu me lembro do Major Reinaldo, quando ele foi internado muito gravemente enfermo, e a igreja ficou orando por ele. Eu me lembro que a médica chegou e falou para a esposa dele, que trabalhava lá como enfermeira, disse, olha, o Reinaldo tem 5% de possibilidade de viver. E ele viveu. E Deus atendeu a oração na central. E aí está aí o Major Reinaldo, pastoreando e sendo uma bênção, né? Então, amado, também nós vimos tanta coisa maravilhosa. Uma vez nós fizemos uma compra fora do comum e deu errado o que eu tinha de fazer. Eu tinha um lote que eu ia comprar, eu tinha um dinheiro que ia comprar um lote no setor marista. Nós tínhamos juntado, a ANAC e eu tinha um lote para comprar no setor marista. E nós alugamos uma casa na 4A. E tiramos as paredes da casa, e a casa caiu. Aí lá foi o nosso dinheirinho do lote para construir a casa do homem. Ficamos no prejuízo. Nós construímos a casa do homem e a igreja funcionou lá, por vários anos, né? Por vários anos. Então, irmãos, e tanta coisa aconteceu, e nós tínhamos que arranjar esse dinheiro, e tinha uma pessoa que era muito rica e muito íntima conosco. E eu não estava podendo ir, e a ANAC foi lá. E pelo que eu soube, a ANAC foi muito humilhada por essa pessoa. Mas humilhada mesmo. E me deu assim, uma reação esquisita, mas eu sublimei a tendência. Aí a ANAC vinha muito triste e encontrou com a doutora Jaira. É uma bióloga famosa em Brasília. E ela, não, que tal, como é que você está e tudo mais. Eu estou aqui há muito tempo procurando você e o pastor Eduardo, que eu tenho uma importância muito grande para encontrar com vocês. Eu tenho X. Era exatamente a quantia que precisava ser paga. E nós recebemos aquele dinheiro e pagamos
Então, irmão, na obra de Deus, Deus não deixa o obreiro passar vergonha. Não deixa sofrer vexame. Não deixa mesmo. Ele supre as necessidades, etc. Tudo mais. E a igreja foi crescendo, foi sendo conhecida, até que nós conhecemos, ela já era nossa amiga, a pastora Raquel, ela tinha 38 a 40 quilos de peso. Sofria de efizema pulmonar. Eu ficava com pena dela, ela com aquela dispneia, ela de respirar e não podia. E a ANAC orou pela pastora Raquel e ela ficou curada. Curada até hoje, mais de 40 anos. Ela está curada para a glória e honra de Jesus. E várias pessoas foram curadas. Várias pessoas foram curadas. A irmã Valdivina, a mãe da irmã Eliette, foi curada também, de uma doença muito terrível. E várias pessoas também. E hoje, irmão, de vez em quando, a Arlene ou eu, a ANAC, recebemos telefonema ou telegrama da Espanha, dos Estados Unidos, de Portugal, da Argentina, da Bahia, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, do Brasil todo. Então a Igreja Central cresceu como ponto de referência onde se deve buscar socorro. Nós não estamos, Deus sabe a natureza do meu comportamento, nenhuma vaidade, porque se eu tivesse qualquer vaidade, eu estaria blasfemando contra Deus. Mas mostrar como Deus tem um plano para a Central em estender as mãos, mesmo distante. Não sei se vocês viram aquele casal, aquela família que veio do Rio Grande do Sul, e aquela criança de 3 anos. Aquela criança de 3 anos ficou completamente endemoniada. A Nath, e a Nath, pelo telefone, repreendeu. A mãe disse: irmã, não adianta orar, porque são 3, 4 homens para segurar minha filha, de 3 anos. E a Nath orou e a menina ficou livre. E a menina está bem, para a glória do Senhor. Então, amados, são coisas que Deus tem feito, e Deus foi levantando o Castilho, Ângela, e várias outras pessoas, e outros que hoje estão orando como Aurélio e outras pessoas mais. Eu estou vendo que a Marilene está se aplicando mais à oração. Nós temos também o irmão Vilmar, que tem muita experiência do terreno da cura, e muita gente mesmo que Deus levantou para a glória e para a honra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados, foi uma luta ingente de fato, mas uma luta que valeu a pena. Uma luta que valeu a pena e que valeu a pena mesmo, para a glória e para a honra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu tinha até umas anotações aqui, eu não sei se eu perdi, de benfeitorias que Deus fez a muitas pessoas em Goiânia e fora de Goiânia. Muitas pessoas em Goiânia e fora de Goiânia. Então, amados, nós vamos louvar a Deus, que a Central nasceu para glorificar o nome de Jesus. A Central nasceu para estender as mãos àqueles que precisam. A Central nasceu para brilhar para a glória de Jesus. Nós somos falhos, nós temos nossas limitações, ninguém aqui é perfeito, mas Deus ama essa igreja. Deus ama essa igreja e eu tenho sentido o tanto que Ele ama esse povo para a glória e para a honra de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então são 40 anos de experiências maravilhosas com Jesus. Maravilhosas com Jesus, e Deus tem glorificado e exaltado o nome dEle. Mas uma coisa que às vezes a gente tem que ficar assim, o próprio pastor com a esposa dele, ele deve ser prudente. E veio uma senhora e um senhor dizendo: olha, meu filho sumiu faz mais de uma semana. E a ANAC foi orar, eu fui orar também. E tal. Daí a ANAC perguntou para umas pessoas que estavam presentes: existe um bairro que tem um lugar assim, 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 assim? Aí o senhor estava lá: eu moro lá perto, tem esse lugar assim. Então o senhor vai lá, da esquina para a terceira casa, a criança está lá. E eles foram lá, a criança estava lá.
Glória a Deus, a criança estava lá para a glória e honra do Senhor. Então Deus tem feito, irmão, coisa maravilhosa. E Ele quer fazer, não para o homem ficar famoso. Olha, foi o irmão que orou, não. O irmão teve o privilégio de orar e o privilégio de Deus responder a oração dele, né? O Daniel, quando orou, o anjo disse, olha, desde o primeiro dia que aplicar teu coração para compreender, para te humilhar, para se prostrar diante do teu Deus, Deus resolveu atender a tua oração. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmão, por causa das nossas palavras é que os anjos vêm. Porque as nossas palavras que Deus escuta, que Deus atende, que Deus analisa e responde. Porque nós somos filhos dele. Amém, igreja? Amém. Dá um glória a Deus aí, para a glória do Senhor. Né? Então, irmãos, e ele disse, agora tem uma coisa, muitas vezes você ora e o Daniel e o anjo trouxe a resposta. E passaram-se 21 dias e a resposta não chegava. Aí o anjo disse assim, olha, desde o primeiro dia que passaste a orar, por causa das palavras eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia, um tipo de demônio, que é cada país tem seu padroeiro, tem sua padroeira, sua medianeira. É um tipo de demônio que aqui no nosso país, não sei se de 2 em 2 horas, de hora em hora, é passado em frente ao altar de Aparecida, a bandeira do Brasil, para ser abençoada por ela. Porque ela diz que ela é a padroeira do Brasil, mas a Bíblia diz, bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor. Não Aparecida, nem desaparecida não. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Então, o nosso Deus tem abençoado esse país para a glória e para a honra de Jesus, o nosso Senhor. E hoje nós fazemos 40 anos. E estamos alegres, estamos felizes. E estamos pensando, irmãos, em orar a Deus para que Deus abra pessoas que queiram abrir suas casas para criar pontos de pregações, congregações, para depois tornar igreja. O Zaqueu abriu a casa dele, surgiu a Igreja Batista do Evangelho Pleno. Aí o Benedito quis ficar sozinho, ele abriu de novo a casa dele e criou outra igreja, a Igreja Batista do Avivamento, hoje com 960 membros. E também outro cristiano abriu a casa dele, nasceu uma igreja lá e assim, pessoas que têm aberto suas casas, Deus tem honrado. Deus não quer fazer da sua casa uma igreja. Eu sei que, por exemplo, algumas pessoas dizem, e com toda razão, mas eu abri minha casa, eu paguei um preço muito alto para reformá-la e transformar numa congregação, e o pessoal toda hora quer beber água, e não bebe água, entra no meu quarto também, e entra no banheiro, e deixa tudo sujo, e é uma avacalhação, não dá não. Eu não quero. E por isso as pessoas não têm deixado fazer ponto de pregação. Eu não sei como é que está o coração de Deus a respeito disso. Mas eu tenho a impressão que deve haver uma tristezazinha lá, lamentavelmente. Então, amados, vamos orar a Deus para que Deus abra portas para esse ano nós criarmos 3 ou 4 congregações que serão novas igrejas, que a nossa igreja tem várias filhas. E parou. Teve uma pastora, a pastora Ariadna, disse, essa igreja é a igreja parideira, que tem muitos filhos. Mas eu creio que não, que ela ficou estéril. Faz mais de 6 anos que ela não cria uma igreja. Faz mais de 8 anos que ela não cria uma igreja. E já está na hora de nós criarmos igrejas para a glória e para a honra de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, esse é o histórico da Central. Valeu a pena ter começado bem modesta. Você quer falar, Nath? Você quer falar? Ontem alguém o irmão Paulo te cedeu 3 minutos, foi 27. E eu queria ver se
ficaria mais exíguo esse plano. Então, amados, vamos orar que o Evangelho precisa crescer, precisa realmente ser a bênção que é, e as almas estão aí para ser salvas para a glória e para a honra de Jesus, o nosso Senhor. A irmã Ná quer dar uma palavra, por favor. Tem um microfone aí, por favor, para dar. Glória a Deus. Ah, sim. Maná, quer? Bem, acontece que o pastor começou a dar alguns. Nós falamos que, não é, que hoje era festa. Então, alguns irmãos, é claro que se for lembrar da testemunha de tantas pessoas que já foram curadas aqui, que já foram embora, outros que estão aqui, não é? Levaria muito tempo. Mas então eu pensei, eu gostaria de chamar uns 3 irmãos, 4 minutos para cada um, não é? Rapidamente, porque hoje é uma festa e nós estamos lembrando alguns. No presente, nós temos a cura do Paulo César. Cadê ele? Vem cá. Ele não contou direito o testemunho dele naqueles dias. Paulo César é meu filho na fé. Há 14 anos, ele veio nessa igreja e aceitou Jesus numa quarta-feira. E ele tinha uma enfermidade no estômago e Jesus curou. E ele aceitou Jesus. Vê que coisa linda. E depois passou o tempo todo. Agora ele adoeceu, tinha adoecido de novo. Só que ele não contou direito. Ele não quis falar no dia que ele testemunhou, que ele estava com tumor no estômago. E eu vi ele tão magrinho, né? E falei para ele, ele falou, não, que eu estou muito doente. E o médico não está podendo ajudar e tal. Então a gente foi orar naturalmente. A maior parte das doenças, o demônio está presente, né? E havia um espírito de enfermidade lutando contra ele. Mas, contra Deus de maneira poderosa. Eu fiz os exames e quando eu fiz fiz o exame, antes de sair a biópsia, o médico já me desanimou, falou, olha, o seu caso é de câncer no estômago. Aí ele falou assim, vamos esperar um pouquinho para sair a biópsia. Na hora que saiu a biópsia, ele viu que não era câncer, mas estava bem degenerado. Já tinha uma úlcera e mais 2 lesões. Aí a irmã Nac ligou até em casa e falou, você está curado, em nome de Jesus. Você acredita? Eu falei, lógico. Aí a gente passou mais uma semana fazendo o tratamento, fui fazer os exames, não deu nada. Ele falou assim, uai, como que foi bem rápido? Eu falei, sim, eu sei quem foi o nosso Deus. Aleluia. Isso é coisa do presente, né? Cura da agora. E hoje de manhã nós tivemos um testemunho lindo, mas ele não está presente. O William está? Não, né? Bem, mas o William está ali? Não. Ele testemunhou da cura dele também, uma cura muito linda. Ele é lá de Trindade. Só um minutinho. E depois nós estamos chamando uma pessoa muito amada também, o irmão Anderson. Fala só um minutinho, dois. Só um minutinho. Não, eu estou aqui só para testemunhar como esposa, né? Que o William, ele deu testemunho hoje de manhã, ele tinha refluxo. E tudo que ele comia, irmãos, subia, né? Assim, do estômago voltava para a boca, queimava muito, né? Por causa do suco gástrico. E praticamente todos os dias, para dormir, ele colocava um monte de travesseiros assim, e dormia sentado. Aí lá de madrugada ele deitava, né? Por causa do refluxo. Então ele procurou alguns médicos especialistas e eles falaram que o caso era cirúrgico. E mesmo assim, provavelmente não teria um bom resultado. Aí ele veio à igreja, a irmã Nac conversou com ele, né, orando por ele. Falou, você não tem alguma coisa, não? Ele falou que tinha o refluxo, né? Ela perguntou, você já orou por isso? Não. Na verdade, ele tinha orado pelos médicos para curar ele, né? Aí ela falou, não, então vamos orar, vamos orar. E no momento ela falou assim, você crê que Deus pode te curar? Ele falou, creio.
Aí ela orou, falou, você está curado, né? E graças a Deus, realmente, ele está curado, nunca mais sentiu nada. E ele é muito grato a Jesus, a igreja e a irmã Nac, porque despertou ele, né? Bem, agora vem cá. Nós temos o Anderson, né? Não sei se ele é doutor Anderson, como que é. Eu sei que não é da agora, é de um tempinho atrás. Mas então, ele ia gravar para a internet, mas não gravou ainda. Mas ele vai dar esse testemunho que hoje é festa. E eu estou sabendo que ele transformou num pintor, meu colega. E está fazendo coisa linda. Eu vou lá para ver. O testemunho é um pouco mais antigo. Foi no meu casamento, eu fiz o exame prenupcial. E no exame detectou que eu estava com hepatite C. Hepatite C. A hepatite C é uma hepatite mais... na verdade, ela é bem disseminada, só que ela vai ficando escondida, né? A pessoa descobre quando está com um câncer ou com um caso mais grave. Eu fui no hepatologista logo depois, conversei com ele, o que poderia ser. Ele falou, não, esses exames não costumam errar, não. Normalmente é positivo. Aí foi me explicar a situação, que era uma doença viral, que acomete uma grande parte da população, só que a pessoa acaba passando desapercebido e só vai descobrir mais tarde, 20, 15 anos depois. Eu, na verdade, estava com 26, 27 anos. Aí eu conversei com... ele falou assim, não, eu vou passar outros exames para você. Aí logo depois eu vim, conversei com a irmã Nac orou, nós oramos aqui, colocamos minha oração. O pastor, eu refiz os exames, aí deu negativo. Aí o médico falou assim, não, é estranho. Vamos refazer outro, passar um teste mais sensível. Aí passou um ELISA. Fez uma nova coleta, passou um ELISA. E o ELISA deu negativo também. Ele falou assim, não entendo. Eu falei, eu entendo. Foi o Senhor Jesus. Amém. Uma coisa linda, sabe? Ele estava emocionado, né? Porque ele havia casado. Você me telefonou, né? E foi tão lindo que a gente o tempo não dá agora. Aquele dia estava testemunhando, então ele estava sentado aqui, e lá do altar veio aquele raio de luz, feito um farol de carro em cima dele, confirmando a glória do Senhor sobre ele. Amém? Está de barba, sem barba está mais bonito. Viu? Nós não vamos aumentar mais, tem o Major Marcos, né, que também gostaria de dar seu testemunho. Bem rápido. O irmão Mário, ele não pode dar testemunho hoje, só se for 3 vezes. O testemunho dele é grande. Quando chegou na central, muita coisa. Graça e paz a todos. Amém. Como? Vou contar. Para quem não sabe, há cerca de 2 anos eu tive um infarto no coração, né? E tive que colocar 2 stents no coração. E cada dia, para mim, é uma bênção de Deus em poder estar vivo e continuar com saúde. Graças a Deus, hoje eu faço as minhas atividades físicas. Parei de jogar futebol justamente por causa da questão do joelho, que eu evito jogar futebol. Mas em relação às atividades que eu desenvolvo, praticamente tudo normal. Faço minha caminhada, hidroginástica, tudo. E agradecer principalmente a Deus, mas as orações que a irmã Nac e a igreja toda fez por mim, naquele período bem difícil que eu passei aqui, e que realmente eu tenho verificado a bênção de Deus todos os dias da minha vida, não só da minha vida, mas também da minha família, em poder ter me recuperado da minha saúde. Agradeço bem. Moacir, rapidamente, 3 minutos só. O seu testemunho é muito longo, né? Não vai dar hoje. Quem mais? Tem muita gente mais. Aqui tem uma lista grande, mas não vai dar tempo. Mas nós louvamos a Deus, né? Porque Deus tem feito muitas maravilhas. Eu contei para vocês, a irmã Rosinha, na Europa, eu lá nos Estados Unidos. Para onde vai, alguém passou por essa igreja. E também eu contei hoje de manhã, eu estava na embaixada lá em Brasília, uma moça chegou perto de mim e falou, você lembra de mim? Eu falei,
não estou muito lembrada. Ela disse, olha, eu ia perder o meu pé, o metade da perna, mas Deus me curou lá na sua igreja, na Batista Central. E eu estou curada, uma moça bonita. Então, assim, Deus tem feito muitas coisas nessa igreja. E outra coisa também muito bonita, né, foi a cura da irmã Valdivina, né, que foi logo no começo da igreja, né, que ela teve câncer. Ela não cantou mais, ela cantava tão lindo, né? E uma cura muito importante. E nós louvamos a Deus, porque lembra, Márcio, daquele grande milagre, né? Não dá para contar hoje, né, porque é grande. Daquele moço, né? Que era uma obra sobrenatural. O seu primo, né? Não foi? Uma obra sobrenatural, porque muitas vezes também a pessoa está doente e esse moço também, você quer contar? É longo, né? Esse moço também, primo do Márcio, né, sobrinho da irmã Leomaura, nós três fomos lá, ele ficava sem roupa, só com uma calcinha, bem pequenininha assim, porque era uma obra sobrenatural, era uma obra de feitiçaria que fizeram para ele. E Deus também o curou, hoje ele trabalha aonde? Lá Pois é, ele trabalha, nunca mais teve nada. E nós louvamos a Deus por muitas maravilhas que Deus tem feito. A senhora quer contar seu testemunho? Não? Quer? 2 minutos? Não dá tempo, né? Tá bom, pastor. A senhora contar o quê? Só foi curada de quê? Pastor, não vamos dar mais não. A senhora foi curada de... Eu fui curada de câncer também. Né? Ela está dizendo que ela foi curada de câncer, essa irmã. E nós louvamos a Deus pela vida muito amada da professora Raimunda. Que Deus a abençoe. Amém, irmã. Graças a Deus, né? Amém. Vamos sentar. Bem, nós não vamos contar mais testemunho do irmão. E o irmão Mário, o testemunho dele é importantíssimo. Inclusive, a primeira vez que ele chegou aqui na igreja, que foi arrebatado, né? Então, o testemunho dele é um pouco longo. Quer dizer alguma coisa, irmão? Pega o telefone. Hoje não dá tempo, né? Então, o testemunho do irmão Mário é muito importante, muito bonito. E outra coisa bonita que aconteceu, Deus chamou para o ministério de cura, de oração. E quando ele tem tempo, ele é meu companheirinho da Cátia às quinta-feira, né? Está precisando vocês mandar vidas quinta-feira. Vidas com qualquer tipo de doença, ou macumba, qualquer coisa lá. Eu até fico esperando. Muitas pessoas mandam e as bênçãos vão embora. E uma das curas mais lindas, cadê a Simone? Ela está aí atrás. Ela saiu? Acho que a Simone saiu. Então, nós louvamos a Deus porque Deus tem... E o meu testemunho também não posso dar porque é muito longo. Simplesmente... Quando Jesus me curou, ali na 52, na casa do papai está ali, ele mandou eu levantar, vou só falar isso, e me curou. E falou que era para mim, com o ministério de cura, nunca negar oração para ninguém. Eu sei que eu tenho feito pouco durante todos esses anos, desde antes de eu conhecer o pastor Eduardo, né? É uma história longa, não vai dar tempo de contar. Mas eu louvo a Deus porque Jesus... me deu uma ordem, o que eu recebi de graça era para me estender as mãos. E qualquer lugar que eu vou, país que eu vou, tudo, eu tenho orado e Deus tem feito maravilhas. Rapidamente, eu lembrei do irmão Vilmar. Rapidamente, quanto ao seu? É porque eu estou sem a lista aqui. 2 minutos só, pastor Eduardo. Manac. Já vai. O irmão Vilmar também tornou nosso companheirinho de oração. Ele também, Deus usa poderosamente para orar. E ele recebeu um milagre também. O maior milagre que eu recebi também foi de salvação. E também Deus me curou também de uma doença que eu tinha. E eu glorifico ao nosso Deus por isso, muito. E agradeço muito a esta igreja, ao pastor Eduardo, à irmã Nac, por estarmos aqui fazendo parte dessa família maravilhosa. Amém. E também, outra pessoa também, a irmã Ângela,
E a irmã Márcia Beatriz, o pastor Eduardo orou lá no altar. Ela não criava filhos. Ela não está aí para ela confirmar, né? A Márcia Beatriz. E ela sentada aí onde a Rosa está, a barriga dela, como ela conta, esquentou. E Deus abriu a madre dela para ela ter filhos. Entende? Uma coisa muito linda que aconteceu com ela. Amém? Outro dia nós vamos contar muito, tem muitos outros mais. Deus te abençoe. E esse moço também, Jesus trouxe e está aqui cheio da graça de Deus. Eu sei que o irmão Arnaldo recebeu, não vou falar o que é, ele recebeu uma cura tremenda na casa dele. Jesus, estava eu e outra irmã, Jesus mostrou em visão e depois operou um milagre. Irmão doutor Arnaldo, muito amado. Amém. Glória a Deus. Amém. Convido aqui o Paulo Jacó, a irmã Lloyd, para que possam louvar o Senhor. Amém? Aurélio. A paz do Senhor, queridos. Aqui. A paz do Senhor, irmãos. Há 40 anos eu operei do rim direito 2 vezes, do esquerdo 1, e Deus prometeu a cura. E há 40 anos eu aguardo essa cura. E está próximo. Está próximo. Deus tem me sustentado. Eu sou um milagre vivo que está aqui diante de vocês. Nós vamos cantar um hino que se chama A Voz de Jesus. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus com voz meiga chamar, em vindar-mo em grandes esforços, para me fazer sua voz saber e andar sem mais remorsos. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz
Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com brandura tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ele ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Queridos, um aviso aqui. A União Feminina convida a Itatiana, a Marilene Neto, a Arlene e a Meire, esqueci de alguém? E Carolina, esposa do Alcides. Isso? Amém? Todas as irmãs entenderam? Então a Itatiana, Carolina, a Marilene Neto e a Arlene e a Meire, após o culto, a presidente da União Feminina gostaria de ter uma palavra de 2 horas com as irmãs. Amém? Glória a Deus. Então o pastor Eduardo irá fazer a oração final e a bênção apostólica. E não vamos esquecer que as inscrições do acampamento ainda estão abertas e nós temos vagas. Amém? Cadê o Jadson? Tem vaga, né? Amém, glória a Deus. O pessoal do rosto está aqui à frente. Queridos, vamos sair bem? Por favor. Queridos,
Belo Horizonte, da Igreja Batista da Floresta. Eu vim numa igreja, uma das igrejas mais ricas do Brasil. Quando eu cheguei lá, a igreja comprou um carro para mim, mobiliou o apartamento todo, fez tudo por mim. Coisa impressionante mesmo, pessoal bondoso demais. Aí eu passei o tempo que devia passar lá e voltei, que a Nai tinha que fazer um tratamento que tinha perdido já criança, né? E daí nós fomos. Daí eu fiz o seguinte, eu devolvi para a igreja o carro e os móveis. Por quê? Digo, não, eu cheguei sem nada, vou sair sem nada também, não quero nada não. Ficou. Para a glória e para a honra de Jesus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu quero dizer para os jovens, que alguns pais estão dizendo, porque pastor não liga para a mocidade, vamos arranjar um sacristão para ele, etc. Tudo mais. Bem, irmãos, eu fiz 2 avisos ontem, convidando 23 jovens. Vieram 8. E alguns disseram, hoje não vim porque eu não quis. Outros falam, não vim porque eu não quis. Então, quer dizer, o problema de não haver jovens começa em casa, que os pais não têm moral sobre os filhos para dizer, olha, vai cooperar com a sua igreja e tal. Mas foi boa a reunião. E sábado nós vamos estar com eles novamente. Nós demos sugestões de vários temas para serem feitos estudos com eles. E até eles acharam bom. E para a glória do Senhor, nós vamos estar sábado novamente. Desejaríamos que tivesse bem mais pessoas no sábado próximo vindouro. Como vocês viram, acabou o horário de verão, né? E nós estamos agora no horário da chateação. Para a glória e honra de Jesus. Então vamos orar para terminar o nosso culto. Eu agradeço a Deus a presença de todos aqui. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente todas as famílias aqui presentes e todas as famílias aqui representadas, que sejam grande e poderosamente abençoados por Deus. E ontem foi o aniversário da Camila e nós fomos. Eu não estava esperando, que eu estava muito modesto. Daqui a pouco, quando o senhor vai, pastor? O senhor não queria ir lá no Pizza Bessa? Eu digo, eu vi uma propaganda dessa pizzaria hoje. Pois é lá que nós vamos. Se o senhor quer ir, eu quero. Foi até bom, viu? Vale a pena. Se alguém quiser ir lá novamente, eu estou às ordens. Amém, igreja? Pouca gente disse amém. O que tem? Maria Martins está presente? Oh, glória a Deus, irmãos. Essa é uma das pioneiras conosco, ela e as filhinhas dela lutaram durante muitos anos conosco. Irmã, muito bem-vinda para a glória e honra de Jesus, amém? Quem está alegre com a presença da irmã Maria Martins, diga: o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Deus amado, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por tudo que tu fizeste hoje aqui, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a